Meus irmãos, para a exposição da palavra do nosso Deus neste momento, eu farei a leitura de Atos 1, do versículo 12 até o 14 somente. Atos 1, do versículo 12 ao versículo 14. Ouçamos atentamente Deus falar conosco pela sua palavra, que nos diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, diante de Ti nós estamos e com a Tua palavra aberta queremos receber o Seu ensino nessa noite de domingo, o dia do Senhor. Que nosso entendimento, nossa mente seja iluminada por Ti, pelo Teu Espírito, para que possamos compreender o que o Senhor quer que entendamos, para que possamos ouvir a Sua voz falando profundamente ao nosso coração, e para que o nosso coração seja um terreno fértil e frutífero nas Tuas mãos e que os frutos sejam uma expressão de glória ao Teu santo nome. O Senhor permita que nenhuma preocupação, nada exterior, distração, nos atrapalhe para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer neste momento, mas que cada uma destas questões sejam respondidas pela Tua soberana vontade, naquilo que o Senhor mesmo quis nos trazer nessa noite, na Sua providência. Que o Senhor seja com cada um que está aqui neste momento, aqueles que porventura nos acompanharem de suas casas, que todos estejamos na expectativa de receber o que o Senhor tem para nós, para que sejamos transformados, alimentados, consolados, encorajados, desafiados, corrigidos, tudo segundo a Sua soberana vontade na vida de cada um. Que o Senhor mesmo aplique em nós a Tua mensagem desta noite. É o que nós te rogamos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite ainda consideraremos este tema que o mês de agosto nos faz lembrar, que é sobre missões. É o mês que nós nos lembramos de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, como eu tenho dito nas últimas 2 semanas, é uma excelente oportunidade para lembrarmos daquilo que é conhecido como grande comissão, que não é uma grande sugestão, uma grande ideia, algo que possamos talvez escolher se queremos ou não fazer. Mas se você é testemunha, se você é discípulo de Cristo, é testemunha dele, e você recebeu uma missão. E é sobre isso que temos falado. Se você é verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus, você já é testemunha dele. E é claro que cada um de nós aqui deseja ser, levando o Senhor Jesus a sério, uma testemunha fiel, uma expressão daquilo que ele ensinou e fez e que através de nós continua a fazer e a ensinar. E nesse sentido nós vimos nas 2 últimas mensagens, primeiramente sobre a história que nos foi contada continua. Aquela história não somente do início da IPB do Brasil, da qual nós fazemos parte, mas a história do povo de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, que nos foi contada no livro de Atos, continua através da igreja de nossos dias. Continua através de mim, através de você e de todos aqueles que Deus quis chamar na história e que há de chamar no decorrer da história, para que sejam inscritos, assim como nós, nessa belíssima história que nos foi contada e que continua a partir do que nos foi deixado depois de Atos 28. E vimos também na semana passada sobre a missão que nos foi confiada não acabou. E consideramos que a nossa maior preocupação, ou a principal prioridade de todo verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, é ser testemunha dele, começando onde Deus nos colocou. Isso significa que somos testemunhas de Cristo dentro de casa, com os nossos familiares, no ambiente escolar,
no local de trabalho, até que ele venha, somos testemunhas dele, onde ele nos colocou. E esta certeza de que o Senhor Jesus nos deu essa missão, subiu ao céu de onde reina, é o que nos impulsiona a testemunhar dele por onde quer que ele nos conduzir. Foi isso que nós vimos nas duas últimas mensagens e hoje, pela graça de Deus, veremos sobre o que aconteceu naqueles primeiros dias após Jesus ter subido aos céus. O Senhor Jesus ter vindo a esse mundo foi um marco divisor da história, não é? É o que aconteceu antes e depois de Cristo. O momento do nascimento do Senhor Jesus, que Lucas registrou no Evangelho que recebeu seu nome, desde o anúncio, até o nascimento, até a maneira como os anjos o adoraram e outros falaram sobre Cristo quando ele veio, foi um marco que dividiu a história. Mas o momento para os discípulos do Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, também foi significativo. Nós nos lembramos de datas como o Natal, que retrata o nascimento do Senhor Jesus. Nós nos lembramos da Páscoa, que é quando ele se entregou por nós e por todo o povo de Deus na cruz do Calvário. E depois de 3 dias ressuscitou. Mas não devemos perder de vista aquele momento muito especial, único na história, como mencionamos na semana passada, que foi a ascensão de Cristo. Jesus subindo aos céus diante dos olhos de um grupo relativamente pequeno de pessoas, mas muitos o contemplaram ressurreto, como a palavra de Deus testifica. E o que aconteceu depois, como eu disse às crianças? Depois que os anjos lembraram da promessa que ele voltaria, e eles foram impulsionados ao testemunho, o que aconteceu naqueles primeiros momentos é o que nós veremos hoje. E o tema da mensagem nessa noite é sobre a resposta unânime que Deus espera de nós. A resposta unânime que Deus espera de nós. Se você conhece a boa notícia do Evangelho, que Cristo veio, viveu no nosso lugar, morreu como substituto nosso naquela cruz, ressuscitou para a nossa justificação e subiu ao céu para enviar o seu Espírito e derramou sobre nós o seu Espírito. Você sabe dizer que resposta a tudo que ele fez ele espera de você? O Senhor Jesus, ele deu uma missão. Ele impulsionou seus discípulos ao testemunho e ele tem uma expectativa sobre nós. Muitas vezes a gente coloca expectativas sobre Deus, né? Eu quero que Deus faça isso, isso e isso na minha vida. Mas hoje eu quero propor uma pergunta um pouco ao contrário. Você sabe dizer, se você conhece o Senhor Jesus, se é discípulo dele, o que ele espera de você? Ele espera uma resposta que não é somente individual, é em um sentido unânime, nosso como igreja do Senhor. E é sobre isso que nós veremos nessa noite, sobre a resposta unânime que Deus espera de nós, que Deus espera de você. Em primeiro lugar, à luz do versículo 12, nós vemos que o Senhor espera de nós obediência unânime e incondicional. É isso que Jesus espera de você, se você é discípulo dele. Uma obediência unânime, não é individualizada, mas unânime no contexto do corpo de Cristo e incondicional. Quero ler novamente o versículo 12, que diz: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Eles poderiam estar naquela situação numa ansiedade incontida. Eles foram sacudidos por 2 anjos e impulsionados a saírem da sua paralisia para irem testemunhar. Mas ao invés de ter uma ansiedade incontida, desejosos por contar o que tinha acontecido, eles agiram diferente. Eles obedeceram incondicionalmente. Imagine testemunhar tudo o que Cristo havia feito. Só para entendermos melhor em que sentido que eles poderiam estar ansiosos e incontidos no contar sobre o que Cristo havia feito. Muitas vezes o Senhor Jesus falou a alguém: não conte o que aconteceu com você. E o que aconteceu com aquela pessoa? Contou o que Jesus tinha feito. Porque era algo que eles não poderiam deixar de contar e isso os levou à desobediência. Mas nesse momento, aqueles discípulos que haviam contemplado Cristo subir aos céus
Certamente estavam na expectativa de falar sobre o que viram, sobre o que ouviram, lembrados também dos momentos que passaram juntos no decorrer do ministério de Jesus. Eles não viram somente a ascensão. Muitos acompanharam ali o decorrer do ministério de Jesus. Teve até quem acompanhou a gestação de Jesus, Maria, estando entre aquele primeiro grupo, não é? Durante o decorrer do ministério de Jesus, passando pela sua traição, a sua entrega, quando ele foi preso, morto, quando ele ressuscitou, passou 40 dias com eles, numa comunhão muito íntima, como vimos nos primeiros versículos de Atos, e agora eles haviam testemunhado a ascensão. Com certeza, a expectativa era grande para contar para todo mundo o que eles tinham visto e ouvido. Na verdade que por muito menos temos um sentimento de urgência em contar novidades, não é? Você já recebeu uma notícia que ficou doido? Para contar para alguém, eu preciso contar isso. Ainda mais quando é boa notícia, né? Nosso coração pecaminoso, muitas vezes, aquilo que não é tão bom assim, nós temos o desejo, muitas vezes, pecaminoso de contar. Aquilo que a Bíblia pode chamar de fofoca. Mas, no sentido que nós estamos vendo aqui, eles testemunharam de Cristo. Estavam com uma alegria e incontida, uma grande expectativa em testemunhar sobre ele, e por muito menos nós desejamos contar as novidades com urgência. Mas, como eles responderam ao que Deus esperava deles, nós vemos no versículo 12. Eles que tinham ouvido as últimas palavras de Cristo, que ouviram subir aos céus, contemplaram anjos, o que eles fizeram? Veja aí no versículo 12. Voltaram para Jerusalém. E a ideia aqui de Lucas é dizer que depois que Cristo subiu ao céu, os anjos apareceram, então, na hora, eles voltaram para Jerusalém, imediatamente, do Monte das Oliveiras, onde eles estavam. Eles não devem ter demorado, irmãos, essa medida que está aí, como a jornada de um sábado, eles não devem ter demorado uns 15 minutos para que todo aquele grupo chegasse, porque era aproximadamente 1 quilômetro, indo com um grande grupo, então eles chegaram rápido, naquela medida de espaço que era permitida num sábado. Isso por quê? Por que eles voltaram para Jerusalém? Porque o Senhor Jesus havia ordenado, por isso que a questão primordial aqui é a disposição deles unânime à obediência. Veja comigo no início de Marcos, lá no versículo 4, que diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Foi isso o que eles fizeram. Unânimes, juntos, incondicionalmente, mesmo que a vontade deles fosse contar, fosse sair pelas redondezas ali, fora de Jerusalém, para contar o que tinha acontecido, eles unânimes, juntos, obedeceram ao Senhor. Eles não estavam mais paralisados olhando para o céu. Eles tinham sido impulsionados ao testemunho. Mas, meus irmãos, o testemunho de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus começa por onde? Pela obediência. Como que alguém vai testificar de Cristo se não obedece? Como que alguém pode chamar Jesus de Senhor se não faz o que ele manda? E aqueles discípulos, então, não seguiu a impulsos, a impressões, a sentimentos, a achismos, o que sentiam no coração, no conforto ou suposições. Meus irmãos, temos sido lembrados que a história que nos foi contada ainda não acabou, continua através de nós como testemunhas de Cristo até a consumação dos séculos, até que ele venha, e este testemunho deve começar necessariamente por aquilo que o Senhor Jesus ordena, por aquilo que temos diante de nós na palavra de Deus e que nós sabemos que devemos obedecer. O testemunho a respeito de Cristo, do que ele fez e do que ele ensinou, não é somente quando a gente tem algum desejo no coração, ou com a nossa impressão sobre uma determinada circunstância, ou quando, talvez,
estamos confortáveis para testemunhar de Cristo onde Ele nos colocou. A questão não é o nosso conforto, não é o que a gente sente no coração, não são nossas impressões. O testemunho de Cristo começa com o senso de dever daquilo que o Senhor Jesus ordena e do nosso sentimento como servos que obedecemos ao nosso Senhor. O testemunho de Cristo começa com esta obediência unânime que não é somente individual, mas coletiva e incondicional, mesmo que vá contra o nosso desejo em algum momento. Essa obediência unânime e incondicional ao nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua a agir em nossos dias. É possível e frequente podermos aprender aos pés do Senhor e ao vermos os seus feitos, como nós lemos durante a liturgia, e nós adoramos a Deus por isso. E o Senhor continua a fazer, ensinar através de mim, de você e de todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus dos nossos dias. E o Senhor nos deu uma missão, que é testemunhar dele todos os dias até que ele venha, por onde ele nos conduzir. Isso significa que o testemunho que você dará de Cristo na sua casa é por conhecer as palavras de Cristo e estar disposto à obediência. Não porque é conveniente, mas por uma obediência incondicional e unânime, como outros discípulos de Cristo também se empenham em fazer. Isso se estende aos seus familiares, amigos, na escola, no trabalho, em todas as redondezas. Isso se estende, começando do Parque Seleta, onde está a Igreja de Cristo, aqui, se estende pelas regiões de São Bernardo, chega até São Paulo, e por onde Deus quer nos levar. Qual resposta o Senhor Jesus espera de nós? Qual resposta o Senhor Jesus espera de você? Que nós o obedeçamos de maneira unânime, como um só corpo em Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Que perseveremos unidos, juntos, incondicionalmente. Em certos momentos haverá apreensão, temores, desejos, sentimentos, como os discípulos poderiam ter também aqui. Mas eles, de forma incondicional e unânime, juntos, se dispuseram a obedecer ao Senhor. Porque o testemunho de Cristo começa com a obediência unânime e incondicional ao que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 13 que o que Deus espera de nós é uma comunhão fraternal e constante. Comunhão fraternal e constante. Versículo 13 diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Nós vemos que nenhum dos discípulos aqui foi esquecido, somente Judas, que havia se suicidado após ter traído ao Senhor Jesus. E no versículo 14 nós vemos que além destes estavam também as mulheres, como aquelas que visitaram o túmulo de Jesus. Havia Maria, mãe de Jesus, inclusive os irmãos de Jesus, os filhos de José e de Maria. E nós não vemos que cada um agiu na sua própria individualidade depois. Imagine a situação. Depois de verem o que viram, Jesus subindo aos céus, eles teriam se dispersado para contar e seguir as suas vidas. Ou como se nada tivesse acontecido, ou como se cada um pudesse seguir o seu caminho. Eles, quando chegaram em Jerusalém, chegaram ao local chamado aqui de cenáculo, que, como eu disse às crianças, talvez tenha sido o local onde o Senhor celebrou a última Páscoa com seus discípulos e onde ele instituiu a ceia do Senhor, um momento que nós nos lembramos com frequência. Ou talvez tenha sido aquele local onde a igreja primitiva passou a se reunir, e no livro de Atos, por mais de uma ocasião, é mencionado esse lugar, que é a casa de Maria, mãe de João Marcos, o autor do evangelho que recebeu o nome de Marcos. Nós não sabemos ao certo o lugar. Quando a gente
vê a palavra aqui, cenáculo, a gente fica curioso. Será que foi um destes lugares em que depois da ascensão eles voltaram a se reunir ali? Mas o mais importante não é saber ao certo o lugar, qual era, mas sim o que acontecia ali. Os 11 apóstolos, os 12 menos Judas, junto com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, e outros discípulos que testemunharam a ascensão, estavam ali juntos e completavam 120 pessoas. Como a gente sabe isso? Veja no versículo 15. Naqueles dias, que dias? Esses dias que eles estavam ali no cenáculo, e eles passaram 10 dias ali. Levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então havia um grupo de discípulos ali reunidos. Imagine ficar num ambiente durante 10 dias, 120 pessoas. Os diáconos talvez ficassem preocupados, né? O que a gente precisa fazer, preparar? Mas vejam que ali naquele grupo, o mais importante quando a gente vê os nomes e os exemplos de quem estavam, é que havia pessoas em que estavam há mais tempo nessa caminhada cristã, como os apóstolos, que desde o início foram chamados por Cristo e estavam caminhando ali com Ele. Havia outros que foram se aproximando durante o percurso, mas que estavam ali, não importa o tempo de igreja, de caminhada cristã que eles tinham. O fato é que eles estavam reunidos ali, juntos, obedecendo ao Senhor Jesus, em comunhão constante e fraternal. Alguns deste grupo nós sabemos que eram céticos, que não criam em Cristo como Senhor e Salvador, como Messias. Estes eram os irmãos de Jesus. Durante o ministério de Jesus, eles eram absolutamente céticos. Não criam nele. Foi depois da sua morte, ressurreição e ascensão que nós vemos que algo aconteceu. Eles foram transformados com o testemunho da ressurreição de Cristo e foram, então, transformados e puderam conhecê-lo. Tornaram-se seus discípulos. Havia neste grupo de discípulos pessoas que haviam sofrido. E nós temos um exemplo de alguém que sofreu uma dor inimaginável. E o nome dela era Maria, mãe de Jesus, que desde o nascimento de Cristo ela recebeu uma profecia de que aquele menino, o que ele passaria, ela teria a sua espada, a sua vida, a sua alma traspassada por uma espada. Ela sofreu uma dor terrível, da maneira que viu o seu filho sendo maltratado e crucificado. Havia outros desconhecidos para nós, mas que foram contados aqui, neste rol inicial da comunhão fraternal e inconstante da igreja estabelecida por Cristo. Meus irmãos, nós também vivemos em grupos, não é? E no ambiente que é a igreja, nós temos pessoas que estão há mais tempo ou menos tempo na caminhada cristã. Alguns que têm sofrido nos últimos tempos mais do que outros. Alguns que antes eram duros de coração, céticos e rejeitavam o Senhor. Outros que a gente ainda não conhece tão bem a trajetória, mas que professam a fé no mesmo Senhor Jesus e que se reúnem no local que é a vontade de Deus para experimentarem dessa fraternidade e comunhão constante. Nós vivemos em grupos o tempo todo, não é? Quando a gente nasce, a gente já nasce num tipo de comunidade, numa família. Nós temos também outros grupos, como igreja, na escola, e nos faz pensar, por exemplo, quando os filhos passam a ter um círculo social diferente do nosso. Eu não conheço todos os colegas de escola da Sara e do Isaac. Então, nós estamos envolvidos em grupos e conforme crescemos e amadurecemos, isso vai variando cada vez mais. Nós temos também grupos no trabalho, alguns desejáveis, outros nem tanto, que é difícil muitas vezes conviver. Temos os amados grupos de redes sociais, WhatsApp. Quem não gosta de grupo em WhatsApp? Ser bombardeado com informações, às vezes polêmicas. Mas em cada um destes grupos, nós temos níveis de comprometimento diferentes, níveis de comunhão diferentes.
não nos envolvemos igualmente com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, muito menos num grupo de rede social, de WhatsApp. Alguns, por exemplo, podem elevar a um valor supremo, incomparável, a família de sangue, em que considera a família de sangue de tal forma que todos os outros grupos são colocados como desprezíveis ou como menos importantes. Alguns podem supervalorizar os amigos da escola e a fase de vida onde isso se intensifica, como, por exemplo, na adolescência. Às vezes se estende até pela juventude. Ou no trabalho, a ponto de priorizar aquilo que ouve e aquilo que faz por esse tipo de influência neste grupo. Ainda que essas relações familiares, de amigos, tenham seu lugar, há um vínculo mais importante do que todos estes juntos. E qual é esse grupo que é mais importante do que a própria família? Nas palavras de Jesus, temos total condição de dizer isso. Que aquele que não considerar a relação com ele superior aos outros, às outras relações, não é digno dele. Ainda que essas relações tenham seu lugar, o vínculo mais importante é o vínculo que há através do sangue de Cristo, daqueles que foram unidos pelo Salvador. Esse tipo de comunhão que é fraternal, que deve ser constante, que é incomparável. Porque o testemunho de Cristo, o testificar dele, exige uma comunhão fraternal constante. Porque nós estamos ligados não por qualquer outro tipo de relação, por afinidade, mas através de Cristo, que é o vínculo que nos une. Através de quem nós podemos fazer parte da família de Deus, que é a mais preciosa que nós fazemos partes. Todos estes irmãos em Cristo, que Lucas nos registra aqui em Atos 1, estavam ligados por ele, não importando o tempo de caminhada que tinham, o quanto tinham sofrido, ou quais circunstâncias os assolavam, ou na qual eles se viam. Mas estavam unidos por ele, em obediência incondicional a ele, perseveravam juntos, em união constante e fraternal. Talvez alguns aqui não estejam se relacionando tão profundamente, tão intensamente, não possam dizer que o tipo de comunhão com a família da fé seja constante, que seja fraternal, que seja um envolvimento profundo com a própria vida. Você pode dizer que esse é o tipo de comunhão que você tem com seus irmãos em Cristo? Uma comunhão profunda, uma comunhão constante, não é pontual em alguns momentos. Uma comunhão fraternal. Alguns poderiam dizer que há lutas, há dificuldades. Não tenho tempo. Eu tenho tanto problema. Talvez por motivo de trabalho ou por estudo. Deixem de experimentar essa comunhão que é necessário que seja constante, fraterna, amando profundamente, servindo profundamente uns aos outros. E colocam essas circunstâncias como supostos motivos para não viver em união constante, profunda e fraternal com os irmãos, com aqueles que nós nos reunimos frequentemente. Meus irmãos, nós temos aqui um grupo de discípulos que devemos nos relacionar em amor, fraternalmente, profundamente e constantemente, que é a igreja. Nenhum outro tipo de relação deve ter a primazia. Nenhum problema pode servir de desculpa para aquilo que deve ser a prioridade. Pois é na comunhão do corpo de Cristo que nós somos supridos naquilo que nós precisamos. Em que o testemunho de Cristo se torna mais evidente através das nossas vidas. Esses 120 irmãos que estavam aqui, eles também tinham problemas. Eles também tinham desafios, dificuldades. Eles foram perseguidos e muitos até perderam a própria vida. Eram situações muito piores do que a do nosso tempo, podemos dizer. Contudo, o que eles fizeram? Eles perseveraram, unânimes, em comunhão fraternal constante. Qual é a resposta que Deus espera de nós? Que nós priorizemos e de forma unânime, como corpo de Cristo aqui, unidos juntos,
um tipo de comunhão fraterna em que amemos de fato e de verdade. Nos relacionemos intencionalmente de modo constante, não eventual ou pontual ou quando dá tempo, mas que priorizemos isso, é isso que Deus espera de nós. Porque para testemunhar de Cristo, há a exigência de uma comunhão fraternal profunda e constante com aqueles que Deus colocou ao nosso lado para crescermos na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo naquilo que Ele espera de nós. Em último lugar, nós vemos no versículo 14 sobre outra coisa que Deus espera de nós, que é a oração perseverante em união. A oração perseverante em união. Versículo 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vemos aqui, então, o que eles estavam fazendo quando se reuniam ali. No lugar de outras atividades, outras distrações, a perseverança em oração. Quando esse grupo de 120 discípulos do Senhor Jesus se reuniram, durante aqueles 10 dias iniciais após a ascensão, o que eles poderiam fazer? Vamos mudar um pouco a pergunta. Quando crentes se reúnem, como podem aproveitar bem o tempo? Alguns certamente diriam: vamos ter alguma coisa para comer, né? Qual vai ser o cardápio? O que pode ser um bom aproveitamento de tempo quando o crente se reúne? Meus irmãos, se o que Deus espera de nós é uma obediência incondicional, uma comunhão constante e fraternal, quando estamos juntos, o que é o mais importante para aproveitarmos bem o nosso tempo? Essa pergunta precisa ser feita com mais frequência por cada um de nós, no nosso dia a dia, não é? Nós podemos pensar, por exemplo, nas atividades que realizamos, que é quando um grupo de discípulos se reúne para servir ao Senhor na igreja. E às vezes há uma preocupação que as programações aos sábados precisam ser mais atrativas, não é? Precisam chamar talvez a atenção, talvez para estimular os irmãos na participação, não é? Precisa mesmo ser mais atrativo. Essa deve ser a nossa preocupação primordial. As reuniões de oração semanal, e eu tenho que dizer, irmãos, que a gente pensa em tantos irmãos que poderiam participar e que não participam. Parece que prefere aproveitar o seu tempo de outra maneira. Cansaço? Por encontros sociais? Por entretenimento? Verdadeiros discípulos de Jesus que não têm interesse, não dão a prioridade a dedicar 1 hora da semana para orarem juntos? Há uma preocupação aqui, porque aquilo que Deus espera de nós é que nós perseveremos em oração, em união uns com os outros. Mas é tão difícil, por isso que é perseverança em oração. Mesmo quando não é fácil. Eu oro lá em casa, é em união juntamente com outros irmãos. Pensando em fora das atividades da igreja, quanto tempo você tem dedicado para a oração no seu dia a dia? Tanto em momentos particulares, como em família. Meus irmãos, eu devo falar isso com temor, porque a gente corre tanto, a gente é consumido pela rotina. O dia é cansativo. Mas certamente os 120 irmãos do cenáculo tinham muito assunto para conversar. Eles tinham outras coisas para fazer. Não faltavam problemas para resolver. Contudo, embora eles tivessem tanto a fazer, o mais importante para eles foi o quê? Ao verem e se relacionarem com Cristo ressurreto, que subiu ao céu e que reina e governa sobre todas as coisas. Ter a consciência desse Rei dos Reis. E não desejar-se a chegar a Ele em oração. É deixar de ter uma oportunidade de encontrar descanso para a alma, mais do que um descanso para a própria rotina. Eles tinham muito a fazer, mas o mais importante era estarem juntos, unânimes, unidos para orar. Com perseverança.
Se você é um crente no Senhor Jesus, você precisa priorizar os meios da graça que Deus te dá para que você possa se relacionar com Ele. E para que você cresça em semelhança a Cristo e que possa então testificar dele na sua vida. E um destes meios que Deus nos abençoa é na oração. Mas a oração muito facilmente torna-se um meio para alcançar, conquistar questões particulares, que desejos pessoais sejam satisfeitos e anseios terrenos sejam concretizados. E não me entendam mal, nós precisamos rogar a Deus desde o que é mais básico da nossa subsistência, pois nós dependemos dele em todas as coisas. Devemos colocar diante de Deus nossa súplica, nossa petição, nossas necessidades, nossas ações de graças, sabendo que Deus não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça, como lemos no Salmo 66. Mas a prioridade na nossa oração não é o que a gente quer que Deus faça por nós. Não é o que esperamos dele, mas é o que ele espera de nós, é o seu reino e a sua justiça e as outras coisas secundárias. Ele nos acrescenta. Meus irmãos, a prioridade na oração é sempre Deus. Depois que vêm as nossas necessidades, porque dependemos mesmo dele. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A prioridade na oração é o próprio Deus, a vontade dele. E nós oramos para que a vontade dele seja realizada na nossa vida, enquanto isso que ele nos sustente a cada dia com pão diário. Que ele nos livre de tentação e que nos guarde do mal. O testemunho de Cristo parte desse tipo de oração perseverante em união com os irmãos. Uma oração que é feita mediante o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Qual é então a resposta que Deus espera de mim e de você? Que você, mesmo que esteja difícil, persevere em oração, em união com seus irmãos. Porque é uma oração unânime, orando com o mesmo propósito e pelos mesmos motivos, como igreja. A oração não serve para informar Deus do que está acontecendo e de fazer uma lista de desejos que você espera que Ele te conceda. A oração é uma resposta sincera do coração daquele que sabe que está diante do Deus Criador, do Deus que conduz a história, que enviou seu Filho para nos salvar e para que tivéssemos acesso a Ele em oração, que nos deu a missão de representá-lo no mundo e nos supre com a sua graça a cada dia, em cada uma das circunstâncias. É com esse sentimento unânime e perseverante que devemos nos achegar diante do trono da graça. Meu irmão e minha irmã, você tem considerado qual é a vontade do Senhor para a sua vida? No sentido do que Ele quer que você faça para que você possa obedecer, para que você possa se sujeitar à vontade dEle, para que você saiba até por qual motivo você precisa orar mais. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus revelada nas Escrituras, mais aprendemos o que Ele quer de nós e temos mais sobre orar. Aqueles 120 no cenáculo estavam unânimes, unidos em oração perseverante. Eles oravam pelos mesmos motivos, eles não eram individualistas, mas unidos neste propósito. E qual era a oração deles? Lucas diz aqui qual era a oração deles? Não. Mas depois de tudo o que viram, certamente o que eles oraram unânimes, quando juntos contemplaram a Cristo, eles unânimes estavam orando como resposta a tudo que tinham visto Cristo fazer e sobre tudo que tinha ensinado e sobre o que Ele prometeu que ainda faria por eles. Mais do que orarem pelo que eles esperavam de Deus, eles oraram pelo que Deus queria fazer através deles. A maneira que Deus conduzia a história, confiando uma missão a eles e que esperava uma resposta adequada, como testemunhas de Cristo no mundo. O testemunho de Cristo parte de uma oração perseverante em união com os irmãos,
diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre o que Ele espera de nós. E para concluir, o que isso tem a ver com você? Qual resposta Deus espera de você? Que você obedeça. E para isso, conheça as palavras de Cristo. Se sujeite a Ele, unido junto aos irmãos, de uma forma incondicional, mesmo tendo temores, preocupações, outros desejos, se sujeite ao seu Senhor. Porque é assim que o testemunho de Cristo começa em nós, em obediência incondicional e unânime a Ele. É isso que Ele espera de nós. Em segundo lugar, qual a resposta unânime Deus espera de nós? Que nós priorizemos de forma unânime a comunhão fraternal. E que isso seja constante e crescente, não eventual e pontual. Porque é assim que o testemunho se desenvolve e se torna mais evidente no mundo. Pela comunhão fraterna, profunda e constante, com aqueles que Deus colocou em nosso lado para amar. O mundo vai conhecer que somos discípulos dele quando ver que amamos uns aos outros. A expressão do amor de Cristo vem através dessa comunhão também. E por último, qual a resposta unânime Deus espera de nós? Que perseveremos sempre em oração unânimes, orando com o mesmo propósito e pelos mesmos motivos como igreja. Para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo onde quer que nós estejamos, contando uns com os outros para este crescimento. Para que esta igreja continue sendo fiel, perseverante na palavra, na comunhão, na oração, na adoração, enquanto o Senhor acrescenta dia a dia os que são salvos. Pelos planos para o futuro, há planos de uma nova congregação da igreja do Parque Seleta, Deus permitindo, em breve, oremos por isso. Porque o testemunho de Cristo parte da oração perseverante em união com os irmãos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mais importante é o que Ele espera de nós. Que Deus os abençoe. Amém.